Vamos lá. A questão cita um aquário de 50 litros de água, e esse aquário ele contém um mecanismo que conserva a temperatura dele no intervalo. Só que por algum motivo esse mecanismo não está funcionando. O que é que vai acontecer? Esse aquário ele vai começar a perder calor. E o mecanismo que mantinha a temperatura do aquário constante era um mecanismo que doava ao aquário 50 watts de potência, ou seja, 50 joules de energia a cada segundo que se passa. Se o mecanismo deixou de funcionar, então a água começa a perder calor na mesma taxa. Por quê, Eduardo? Porque o mecanismo mantinha a temperatura constante. O mecanismo era obrigado a doar 50 joules de energia a cada um segundo para que a temperatura fosse constante. Então todo o calor que entrava, entrava apenas para sair também. Isso fazia com que a temperatura da água se mantivesse o quê? Constante. A partir do momento que o mecanismo para de funcionar, aquele calor obrigatoriamente vai parar de entrar. E se ele vai parar de entrar, a água começa a perder calor para o ambiente, e perdendo calor para o ambiente, obrigatoriamente perde a mesma taxa que fazia com que a temperatura se mantivesse constante. Ou seja, a perda de calor para o ambiente passa a ser na mesma potência que o mecanismo mantinha constante. Qual é a perda de calor? Uma perda de calor através dessa potência. 50 joules de energia a cada um segundo. Potência de 50 watts. Show de bola? Aí ele quer saber qual é a variação de temperatura que essa massa de água vai sofrer após 1 hora. Então ele está lhe pedindo para você usar a expressão de potência. Potência é calor sobre tempo. Que é com certeza a expressão mais importante para qualquer vestibular sobre energia. E para o Enem nem se fala. Potência, calor sobre tempo, potência, energia sobre tempo, potência, trabalho sobre tempo. A expressão de potência é a mais importante para o Enem inteiro. Potência, 50 watts, 50 de perda, tá? Quantidade de calor é o que você quer. E em quanto tempo? Em 1 hora. 1 hora eu não posso usar, né, galera? Sistema internacional a gente utiliza, a gente na verdade tem que usar 3.600 o quê? Segundos. Então essa potência na verdade é 3.600 segundos. Essa quantidade de calor, quando você multiplicar aqui, ó, 50 vezes 3.600, isso vai dar 180 mil. 180 mil o quê? Joules. Com essa quantidade de calor, que é a quantidade de calor perdida pela massa de água do aquário após 1 hora, a gente consegue saber qual é a variação de temperatura que essa massa de água vai sofrer. Se a variação de temperatura, né, galera? Essa quantidade de calor aqui é o quê? Sensível ou latente? Sensível. De novo, eu escutei você falando de casa. Aí essa quantidade de calor é massa, calor específico, variação de temperatura. Qual é a quantidade de calor? 180 mil. Qual é a massa? É a que você deseja? Não. Na massa a gente tem 50 kg. Opa! Está na unidade correta? Você tem que observar o calor específico. Como o calor específico aqui está em quilograma e aqui também está em quilograma, show de bola. Então, massa, 50 kg. Calor específico, 4.000 joules por quilograma de graus Celsius. E a variação de temperatura que você deseja. Dá para cancelar esses 3 zeros com 3 do outro lado. E eu vou ter 200, né? Ou seja, essa variação de temperatura, na verdade, vai ficar 180 dividido por 200. Que quando você fizer essas continhas, você vai notar que isso aqui equivale a 0,9 graus Celsius. Show de bola?